evangelizar os nossos filhos, os nossos alunos, as nossas crianças de uma maneira em geral. E esse duelo que a gente tem conosco mesmo, com a vida atual, com a mídia, com a violência, são duelos constantes que estamos vivendo. A cada minuto, a cada segundo, dentro de casa, crianças que hoje se tornaram mais difíceis para alguns, que usam o termo: meu filho é independente, meu filho sabe o que quer. Na maioria das vezes dizendo: sou dominado por ele. Então, é retirado das nossas vidas e colocado uma luta constante da nossa vontade com a vontade das nossas crianças. Vamos ver então, depois desse duelo, depois de vencidas as dificuldades, depois de trabalhado o nosso ser, melhorado, evangelizado e prontos para evangelizar. Difícil, né, gente? Mas é esta a função dos evangelizadores e dos evangelizar a si mesmo para poder evangelizar. Vamos então ver este assunto junto com Walter Barcelos, no livro A Arte Moral de Educar os Filhos. No capítulo D2, Evangelização da Criança Espírita no Lar. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos, capítulo 5, versículo 42. E Walter comenta: temos neste versículo dos Atos dos Apóstolos uma grande orientação para os trabalhos evangélicos da atualidade. Os apóstolos de Jesus, logo após a crucificação do Divino Mestre, reiniciaram o trabalho de divulgação da Boa Nova, não só no templo, mas também junto aos recintos familiares, num esforço de esclarecimento fraterno de casa em casa. Boa noite a todos que estão chegando. Na atualidade, os centros espíritas deverão intensificar esforços no sentido de dirigir esclarecimentos acerca da educação da criança, sábeis pela administração da organização familiar. Voltamos então à questão da evangelização própria para poder evangelizar. E repassando esses parágrafos, nós vemos que os apóstolos reiniciaram o trabalho de divulgação da Boa Nova. Mas observemos que mais inspirados, independentes, porque agora não tinham o Cristo ao lado materialmente falando, mas sentiam paro. Nós, pais evangelizadores, educadores, não temos Jesus materialmente visível ao nosso lado, mas temos os seus ensinamentos, temos o seu olhar, o seu amor, sua energia a nos envolver através de todos aqueles espíritos maravilhosos, trabalhadores da seara do Cristo. Então podemos nos comparar? Sim,
aos apóstolos à época. Materialmente, sozinhos, como nós nos sentimos muitas vezes nas dificuldades do dia a dia com essas crianças. Mas temos a certeza que através da prece, através até da respiração, reflexão, nós podemos ser inspirados e receber o amparo necessário para esta educação de nossas crianças. Observem, podemos também e devemos pegar esse amparo através das experiências dos outros. Podemos sim aprender com o estudo praticado em nossos dias, em todos os nossos momentos. Sem a prática, não adianta esclarecimento. Sem a prática, não há o conhecimento. Precisamos batalhar, trabalhar para fazer deles exemplos de nossas vidas. E aí, Walter nos esclarece sobre o lar e o centro espírita. Os núcleos mais importantes para a educação espírita da criança, as verdadeiras escolas do espiritismo, sem dúvida nenhuma, deverão ser o lar e o centro espírita. Muitos intelectuais espíritas sonham com a criação de centenas e centenas de estabelecimentos de ensino para promover a educação espírita. Um mérito maravilhoso se houvesse condições de transformar todas as nossas escolas, particulares, governamentais, incluindo a educação espírita, a educação cristã, seria maravilhoso. Não podemos desmerecer e achar esses sonhos errados. Mas, como diz o Vasto, é quase impossível. Por que ele diz isso? Tendo por base a dificuldade financeira e a formação de um corpo docente verdadeiramente capacitado para tal. Agora, o lar e o centro espírita já estão prontos. Basta somente dirigir orientação e trabalhos educativos, o desenvolvimento da educação espírita da criança de forma mais ampla e profunda. As escolas do mundo incorporarão os princípios espíritas à medida que a cultura humana e a ciência oficial forem aderindo aos fundamentos doutrinários e evangélicos do Espiritismo. Observemos. Isto deve ter uma formação de formiguinha, trabalhando a nós mesmos, mostrando que estamos nos evangelizando. E evangelizados, mostraremos a importância de termos escolas espíritas, educação espíritas em todos os locais. Mas isso deve começar na casa de cada um. Começar construindo a base, mostrando
que os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos educandos percebem em nós a presença de Jesus. Percebem que somos seguidores dos seus ensinamentos. E aí vem uma questão. Será que isto é fácil? Será que é simples? E aí retornamos ao nosso Evangelho, à leitura feita hoje pela nossa amiga Elô. Diário, que não dá tempo de pensar nos problemas alheios, mas de vencer as nossas dificuldades, de lutar pela nossa construção em torno do bem, em torno da autoevangelização, evangelizando assim aqueles que convivem conosco, que eles percebam o nosso exemplo e sigam. Afinal, os filhos se miram nos pais. São os ídolos, são os heróis, são seres poderosos, podem tudo. E devem poder, sim, devem poder mostrar como viver retamente, como lutar para vencer dificuldades, como fazer uma vida melhor para si e para todos que nos rodeiam. Certo? Nós estamos sendo ouvidos? Está um silêncio nessa sala. Oh, que bom! Estamos pensando, estamos com pouca participação, mas vamos interagir, vamos emitir a nossa ideia, os nossos pensamentos, os nossos exemplos. Vamos fazer nosso estudo ficar mais dinâmico. Ou vamos continuar refletindo, pensando, analisando os nossos atos. É um direito e uma necessidade de cada um em sua participação. O Centro Espírita é o melhor local de reunião dos espíritas. Da união de esforços cristãos, dos estudos libertadores e da divulgação amorosa mais intensa e profunda dos ensinamentos de Jesus e dos postulados de Allan Kardec. E onde a maioria de nós vai para repor energias, para receber novas energias. Às vezes, ficamos um pouco debilitados durante a semana por causa dos nossos duelos diários. E vamos lá, pegar a experiência do outro, pontos de vista em relação aos estudos diferentes. Algumas pessoas pegam o capítulo do Evangelho e trabalham em um item. Outros fazem um resumo de todo o capítulo. Um outro pode analisar um item totalmente diferente. Então, cada um mostrando o que aprendeu daquela lição e repassando para nós. Por isso é sempre bom, sempre frequentarmos uma sala, ouvirmos a opinião de outro diante daquele ensinamento. Mas o lar deverá ser o objetivo principal quanto à orientação educacional,
pois nele estão encerrados os elementos básicos da educação e é também o ambiente de maior influenciação psíquica à criança. Meditemos em algumas exortações dos espíritos sobre o tema lar, a fim de concluir a importância para a educação do espírito, que, muito importante essa parte, hein, gente? Temporariamente passa pelo período infantil. E nós temos o costume de fazer dos nossos filhos eternas crianças. Eles não crescem nunca para os pais. Mas lembremos, é só temporariamente que eles passam pelo período infantil. Aos poucos vão recordando experiências, vão relembrando conhecimentos, vão aprofundando, vão a que vieram a este mundo. E aí, muitas das vezes nos assustamos com as suas reações, com as suas palavras, e é a hora de lembrar, apesar de tudo isso, eles vieram para ser trabalhados, educados por cada um de nós em nossas responsabilidades. Então temos que assumir e trabalhar com essas crianças até o momento em que eles possam caminhar sozinhos, exemplificar a nós e aos filhos deles. Vamos ver o que Emmanuel, Neio Lúcio e André Luiz já nos passaram sobre o lar. Emmanuel: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do ensinamento e do caráter. Melhor escola. Ponto que todos nós já temos ciência. Emmanuel, mais uma vez: o lar, na essência, é a academia da alma. Observem que ele não fala da criança, é da alma, pois não sabemos o tempo já vivido, as experiências já dadas por esses seres colocados em nossas mãos. E Neio Lúcio, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo. Por isso, cuidado que devemos ter, já relembrados no capítulo anterior, sobre a prece, o culto no lar, trabalhar o ambiente de nossas casas, transformando em templo. A paternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Observem que nós somos chamados à responsabilidade como pais e mães. Boa noite, irmãos. Seja muito bem-vindo. Então, nós temos muito o que fazer e muito a assumir ao trabalhar os nossos filhos. Mesmo numa atual sociedade libertária, né, a respeito de casamentos, divórcios, filhos adotados, filhos de mães solteiras, de pais solteiros,
lembremos-nos sempre, podemos ter ex-maridos, ex-mulheres, mas pais serão sempre pais, nunca ex-pais. A responsabilidade permanece conosco. Exatamente, Flávia, o lar é o lugar onde podemos exercitar, praticar os ensinamentos de Jesus, amor, benevolência, perdão, para os que estão mais próximos de nós. E é por isso que nós devemos transformar o nosso lar num templo. E é por isso que a nossa luta é diária. Por isso que falamos do duelo da leitura inicial. Temos muitas lutas a vencer com as nossas dificuldades próprias. Lutar contra o orgulho, lutar contra o egoísmo e lutar acima de tudo para colocar no dia a dia a prática dos ensinamentos de Jesus. É mesmo, irmão X? Mas as escolas podem sim dar muita coisa em matéria para os alunos, para os filhos nossos. Em compensação, está difícil dar mais alguma outra coisa. Nem tempo dá, né? Bem, além dessas pérolas, Walter nos fala, com estas definições acerca da importância do lar e da missão da paternidade e maternidade, nós espíritas devemos ser mais cuidadosos com o material doutrinário educacional, a fim de orientar pais e mães trabalhando com muito amor, simpatia e seriedade. Então, cada um de nós que participamos de um grupo de trabalho dentro da doutrina, precisamos nos lembrar da orientação à paz, porque cada criança bem instruída, cada criança amada, cada criança que vivencia os ensinamentos do Cristo é uma criança que pode transformar outras pelos seus próprios exemplos. Façamos isso primeiro. Transformemo-nos. E nós, com nossa transformação, transformaremos primeiro o nosso lar, depois o nosso edifício, porque as pessoas observam aqueles que vivenciam o bem. E isso, Elô, será um adulto que agirá no bem. Muito bem. Vamos continuar? A escola do lar. O motivo da dificuldade em aceitar a educação espírita da criança no lar como fundamental está na deturpação dos meios culturais do mundo, que colocou os estabelecimentos de ensino em primeiro plano para educar a criança e o jovem, como foi dito pelo irmão X. Ele exatamente repassou essa questão de nós colocarmos para a escola a função dos pais. Nas escolas do mundo, todo o trabalho de educação se resume no desenvolvimento da inteligência, do raciocínio, da imaginação, da memória, dos pendores intelectuais, científicos e artísticos, com o esquecimento dos valores fundamentais do sentimento, do caráter, dos princípios morais do Cristo e da crença religiosa sincera. A educação no lar não se baseia em teorizações, pois somente as aulas práticas de amor cristão, dedicação do pai e renúncia da mãe alcançam o órgão espiritual sensível da criança,
o coração. A finalidade fundamental da educação pode ser resumida nas palavras dos Espíritos da Codificação, na questão 582 em O Livro dos Espíritos. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna mais acessível a todas as impressões. É aí que a gente reconhece das leis divinas. Recebemos crianças para serem trabalhadas, para serem buriladas em suas dificuldades, e isso é que é educar. Educação da criança, em síntese, é orientar, amparar e desenvolver espontânea e pacificamente o espírito reencarnante que retorna à vida física, trazendo muitas provações e tentações, dívidas e imperfeições, quedas morais e crimes por resolver, e vencer suas más tendências e mais inclinações, principalmente nos primeiros anos do período infantil, no ambiente da família. Boa noite, Anja. Muita paz para você também. Observemos, então, que nós somos educadores o tempo inteiro. Nós somos educadores exemplificando os ensinamentos da doutrina, exemplificando os ensinamentos. Ana, vai com Deus. Muito obrigada pela sua presença, tá? Nós precisamos exemplificar diariamente, porque atingiremos filhos, vizinhos, parentes em geral, colegas de trabalho, colegas de estudo, e assim, nos educando, educamos os outros, que passam a nos observar, que passam a acompanhar os nossos atos. Veem em nossas atitudes algo que gostariam de ter também. Sabemos que não é simples, mas sabemos que podemos e temos condições. Os pais, como zeladores da alma dos filhos, devem fazer desabrochar seus sentimentos de amor a Deus e ao próximo, sentimento de caridade para com todos, no cumprimento dos deveres de obediência e disciplina, fraternidade para com todos os semelhantes, auxiliando a modificar gradativamente em seu próprio coração o orgulho e o egoísmo, as maiores chagas da humanidade. Esta parte aqui nos faz lembrar aquela parte do Evangelho que fala sobre a mulher que entra em lares paupérrimos, sempre acompanhada de sua filha, acompanhada para que ela possa participar, que ela possa olhar, observar, aprender e assimilar os exemplos da mãe. Observem que ela tem que doar de si mesma, assim como a mãe o faz. Então nós, em nossos lares, devemos fazer o mesmo. Exemplificar, mostrando aos nossos filhos as melhores atitudes a tomar e as melhores palavras a emitir. Deste modo, vemos que somente a instrução nas escolas do mundo e as aulas da criança nos centros espíritas, sem a participação efetiva
dos pai e mãe, espíritas de forma mais consciente e profunda, não bastam para a boa formação moral da personalidade infantil. Prestemos bastante atenção, com análise e reflexão, quanto à resposta do sábio Espírito Emmanuel no livro O Consolador, questão 108, onde a base para os métodos da educação? Responde o mentor de Chico Xavier. As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. O conhecimento espírita e a boa conduta dos pais espíritas no recinto doméstico constituem o alicerce de toda a educação moral, que poderá reformar o caráter difícil e problemático do espírito reencarnante no período infantil. A prática do amor altera, de alguma maneira, mas firmemente, o coração de qualquer pessoa. E Walter continua com uma orientação melhor para a mãe espírita. Os centros espíritas verdadeiramente kardecistas devem sentir-se na responsabilidade de compreender e divulgar com mais profundidade e mais amor a missão dos pais, favorecendo assim a paternidade e a maternidade compromissadas com o espiritismo no lar. Porque é muito prático a gente fazer aquilo que muitas das vezes julgamos no outro. Fulano no centro é uma coisa, ou na igreja é uma coisa, no templo é uma coisa, e fora é outra. Nós vamos aos centros pegar exemplos, pegar informações, pegar conhecimentos para praticar fora, para nos auxiliar no dia a dia de nossas vidas. Então, ações são para a prática. Há instruções nas escolas, ilumina o cérebro e faz o intelectual, o sábio e o cidadão. A educação espírita no lar renova o coração infantil e faz a criatura espiritualizada e cristianizada. Se a criança encontrar nos pais verdadeiros educadores dos ensinamentos e do caráter. Profundo, né, gente? O esclarecimento moral aos pais é tão importante, nos orienta no livro Cartas do Coração. O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Auxiliar assim o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós, que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos na boa nova do Divino Mestre a orientação, a renovação de nossos destinos. Isso mesmo, Elu. É o nosso exemplo de conduta, ensinando muito mais do que as palavras. É aquele ditado, né? As palavras passam, mas o exemplo
arrasta. É inadiável trabalharmos para levar uma melhor orientação educacional espírita aos gerentes do lar, principalmente a missão da maternidade, pois as mães se encontram em profunda simbiose espiritual com os filhos, formação dos laços de afeição que não podem ser destruídos, mas sim esclarecidos, a fim de que atue com maior sabedoria e lucidez na orientação educacional espírita aos filhos pequeninos. Que bom, Anja, que você sente paz nesses esclarecimentos que auxiliam tanto em nossas vidas, que nos ajudam a revigorar as forças quando achamos que não estamos mais dando conta, né? Essa questão é tão maravilhosa, né, gente? A gestação, esse período de interação, a amamentação, a ligação, interação mãe e filho, em que os pais participativos se sentem integrados e passam a perceber todo esse sentimento, toda essa interação e fazer uma família feliz. E já no final, o Nozelo nos fala o movimento de unificação. O movimento espírita brasileiro, intensificando trabalhos para evangelizar melhor a criança, há de entender que esclarecer o pai e a mãe espíritas é amparar e educar mais e melhor a criança, pois os pais são seus primeiros amigos, primeiros protetores e primeiros educadores da alma dos filhos. Este é o trabalho a que respeitado Espírito Emmanuel nos convida quando diz com firmeza: organizemos que forma o coração e o caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. Organizar a família, não no sentido material ou jurídico, mas sim na sua estrutura moral e espiritual, ajudando e amparando as funções sagradas na direção da família. Os cônjuges ou os pais enriquecendo-os no cérebro e no coração, com o profícuo conteúdo orientador da missão do lar pela doutrina espírita. Temos uma função e uma responsabilidade enorme, não só como pais, mas como educadores. Educadores que somos todos nós. Educamos ao pedir licença, ao pedir desculpa, ao não jogar lixo no chão, ao respeitar a fala do outro, ao entender que cada um tem suas necessidades. Alguns a ser algumas dificuldades, alguns problemas que nós já vencemos. Mas se nós vencemos, podemos entender os que ainda estão escorregando nesta dificuldade.
porque se não entendemos, ainda não a vencemos. Exemplo: paciência. Digamos que aqui todos nós somos a paciência em pessoa. Já vencemos esta etapa e Lúcia, vai com Deus. Esperamos que você pudesse ficar, né? Já daqui a 8 minutinhos nós vamos fazer a prece final, mas se tem sua necessidade, ó. Então nós educamos a cada um através da nossa paciência. Mas a Nina Mil me fez a mesma pergunta 3 vezes. Não tem condições. Para quê? Eu já expliquei 2 vezes para ela. Opa! Mas eu já não tinha vencido a fase da paciência? Como pude perdê-la nesse momento? E a gente ouve falar que a gente não pode perder, isso mesmo, Anja, o que não temos. Porque quando temos, nós assimilamos e nada mais pode nos tirar. Se eu não tenho paciência, eu tenho que aprender a adquiri-la. É mesmo, Anja? É realmente é difícil. A paciência é uma questão que a gente tem que trabalhar muito. Mas não podemos reclamar, e é essa a questão que nós vamos falar, se o outro ainda não tem. Então devemos respeitar o outro nesse sentido. O trabalho da educação própria, pelos ensinamentos do Cristo, é exatamente isso. O que nós já vencemos, devemos entender a dificuldade do outro. Eu já sei tudo da doutrina espírita. Isso é exemplo, viu, gente? Isso é exemplo. Não admito erros doutrinários em palestras. Opa! Vamos rever isso aí. Ou eu, né, que me dei como exemplo. No início, devo ter tropeçado, devo ter tido dificuldades. O outro está tentando, está fazendo a parte dele. Vamos orientar, vamos auxiliar. Vamos mostrar o nosso conhecimento para que ele possa vencer aquela dificuldade. E se nós o julgamos, se nós já estamos condenando, o nosso conhecimento maravilhoso emitido aqui no início do exemplo já ficou para trás. Porque o respeito ao outro independe de qualquer tipo de religião. Doutrina espírita, o respeito ao outro, realmente é uma necessidade que precisamos ter o tempo inteiro, porque o outro também está aprendendo a nos respeitar. E é um exercício da nossa humildade em não saber tudo. É isso que a gente deve repensar o tempo inteiro. Ao criticar, ao reclamar de atitudes, lembrar que o outro também tem dificuldades como cada um de nós. O outro está passando o mesmo caminho que nós, cada um tomando as suas atitudes, mas tendo que vencer praticamente os mesmos obstáculos. Digamos,
A Ângela acabou de falar da impaciência, então ela está trabalhando para vencer a impaciência. Digamos que a Regina já venceu essa etapa. É a hora da união das duas para auxiliar o outro. Eu fico imaginando, nesse sentido, o nosso maior exemplo na Terra. Jesus veio à Terra para exemplificar. E observem que, ao contrário de nós que reclamamos de sermos caluniados, de termos pessoas ao nosso redor. Oi, Flávia, oi, Julinha, tá difícil aí, né? Mas vamos persistir aí. De vencer, ele olhava que jogamos pedra para cima porque achamos bonito jogar pedra para cima. Quando que nós vamos parar de jogar pedra para cima? Quando os pais disserem que não devem jogar? Alguns sim, mas a maioria vai ter que levar uma pedrada na cabeça. E a maioria de nós está aí, jogando pedra para cima, reclamando da vida, trabalhando em nossas conversas, em nossas atitudes, exemplos ruins. Trabalhamos a mídia reclamando dela, em vez de usá-la ao nosso favor. Como é que é, Elô? Diz a musiquinha. Quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim. Com certeza. E quem realmente aponta dedo atirando para tudo como uma metralhadora, geralmente é que vai voltar. Boa noite, Brás. Seja muito bem-vindo. Então, observem que nós, com ou sem filhos, somos educadores sempre. Nós educamos o colega, educamos os vizinhos, educamos até quem não nos conhece. Então, este livro, A Arte Moral de Educar os Filhos, e esse capítulo de hoje, que fala sobre a evangelização no lar, não é só para pais, é para todos nós. Afinal, nós tivemos vários educadores nessa terra. E sem filhos. O próprio Jesus, que, sem comentários, né, gente? Temos um Gandhi, temos Madre Teresa de Calcutá, temos Irmã Dulce, temos um Chico, e com certeza aqui encheria nessa nossa área de texto de exemplos de educadores que foram pais, que foram mães e que não tiveram filhos e que estão se esforçando o tempo inteiro para nos educar. Façamos a nossa parte, eduquemo-nos e sejamos os melhores pais, os melhores mães que pudermos ser. Importante é fazermos a nossa parte. Ok? Ei, irmão X, está difícil segurar aí, né? Mas tente segurar. Gente, alguém tem alguma coisa a acrescentar, a perguntar? Se nós não pudermos responder, temos a Elô e a Nina que podem responder. Não? Todo mundo aqui já
conheci o conteúdo, já trabalha o conteúdo, já vivencia, que maravilha! Que Deus abençoe a cada um, suas famílias, seus filhos, suas crianças. E que possamos refletir durante essas sobre... Gostaria que você lesse o texto acima. Qual texto? Porque o que você colocou, Flávia, eu li. Que é o lugar onde podemos exercitar ou praticar, não é esse? Você poderia a força do exemplo. Porque se for o texto que você digitou, foi aquele que o lar é o lugar onde podemos exercitar, praticar os ensinamentos de amor, benevolência, perdão, etc., para os que estão mais próximos de nós. Pode ser também. Se você digitou um texto grande, você teria que dividir ele. Tá certo? Observa se não veio uma mensagem no final do seu texto. Mais alguém? Então nós vamos encerrar. Elô, você quer? É uma regra, bons pais, bons filhos. Isso mesmo. Veja se não tem uma mensagenzinha, Flávia, embaixo, escrito com uma letra diferenciada, que é uma informação do Paul Talk. Boa noite, Diego. Seja muito bem-vindo. Porque realmente aqui tem a mensagem, tá vendo? É porque era um texto grande. Nesse caso é só você dividir, tá? Você divide o texto pelo menos no meio. Tá? Ina, alguém para fazer a prece? Na maioria das vezes sim, Brás. E nós, independente de sermos pais ou não, estamos envolvidos nessa educação, nesse exemplo. Porque as crianças se miram nos adultos de uma maneira geral. Inicialmente, pelos pais. Mas os adultos que convivem com ele no dia a dia também fazem. Flávia, se você quiser deixar, segunda-feira estaremos aqui para mais uma leitura do próximo capítulo, ok? Bem, então, como ninguém se prontificou, vamos fazer então a nossa prece. Procurando agora nesses que ainda precisam perceber a importância dos seus exemplos, iniciando pelos nossos dirigentes políticos, pelos empresários, pelos detentores de poder em geral, pelos professores e, finalmente, Senhor, pelos pais, que possamos nesse instante orar e vibrar por todos esses seres que têm uma responsabilidade enorme, mas que tenham certeza que assumiram com condições de vencer os obstáculos. Basta procurar amparo e fortalecimento nos momentos difíceis. Que todos possam sentir a presença do Mestre Jesus através das leituras dos Evangelhos, através da recordação dos seus ensinamentos, das palestras ouvidas, das leituras que fazemos. Sintamos e revigoremo-nos no dia a dia para podermos nos transformar em verdadeiros educadores.
Obrigada, Senhor, por esses instantes de reflexão e que possamos, no decorrer da semana, colocar em prática cada um desses ensinamentos. Muito obrigada, Senhor, pelo amparo que nos dás no dia a dia e fortaleça, abençoando a todos aqueles ligados a nós, encarnados e desencarnados, por quaisquer laços que sejam, que todos sintam a tua presença com paz, com amor e com a persistência e a obediência às leis divinas. Fica com cada um de nós, auxiliando os nossos pensamentos, as nossas atitudes e a nossa alimentação, hein? Fiquemos em paz e com Deus. Que assim seja.